Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda à unidade 3 da disciplina de enfermagem em centro cirúrgico. Eu sou o professor Andrei e já estou acompanhando você aí ao longo dessa jornada e vamos até o fim, certo? Hoje a gente já começa na parte da assistência de enfermagem perioperatória. Primeiro de tudo, quando a gente ouve o termo perioperatório, peri quer dizer, vem de periferia. Periferia é aquilo que está ao redor do centro. Então, perioperatória, tudo aquilo que está ao redor da operação ou da cirurgia. Então, logo eu entendo que envolve o período pré-operatório, transoperatório e pós-operatório. Então, essa unidade a gente verá pré-operatório seguido pelo trans e o pós-operatório, respectivamente. Certo? Muito bem. Então, vamos comentar um pouquinho aqui agora sobre qual que é a definição de pré-operatório. É importante a gente trabalhar essa questão da definição, porque o que acontece? Primeiro, a gente precisa saber das coisas com que a gente está trabalhando. Segundo, o período pré-operatório, ele tem uma característica muito interessante. Pergunta, agora talvez você já tenha lido o material, já tenha aprendido aqui, inclusive, mas pergunta para alguém que não seja da área da saúde, pergunta para alguém que seja leigo. O que significa o período pré-operatório? É muito comum que as pessoas elas respondam que o pré-operatório é quando você chega no hospital. Outros vão falar assim, é quando eu entro na sala cirúrgica. É aquele momento ali antes do início da cirurgia. E, na verdade, o período pré-operatório ele é definido como aquele período que ele inicia quando há a indicação da cirurgia ou do procedimento cirúrgico. Então, você está lá na consulta com o médico pegou o resultado de exames, após todo o acompanhamento que ele já está fazendo com você, ele define, olha, de fato, nesse caso aqui, precisaremos operar. A partir de agora, você vai começar a fazer os exames pré-operatórios, vai fazer novos exames de imagem, talvez, novos exames de sangue, vai fazer risco cardíaco, enfim, consulta agora com anestesiologista, consulta com o cardio, consulta com o hematologista, dependendo de cada situação. Então, a partir de agora, a gente já entende que começa a preparação cirúrgica. Então, se eu já começo a preparação cirúrgica, eu entendo que isso aqui é o período do pré-operatório. Então, assim, quanto tempo leva o pré-operatório? Eu não tenho a menor ideia, porque o pré-operatório ele pode levar horas, minutos, horas, dependendo se for uma cirurgia de emergência, por exemplo. Pode levar dias, meses ou anos. Então, tudo depende, Esse é um período que ele é bastante não palpável de quanto tempo de fato ele vai levar. Ainda mais porque eu tenho as próprias características do serviço. Então, quando eu penso no quesito SUS, eu tenho justamente uma fila de espera, toda a questão da programação, da região de saúde que está sendo atendida, vários fatores externos, então eu não posso conseguir ali justamente palpar quanto tempo irá levar esse período pré-operatório, Ou seja, até o paciente dar a entrada ali no centro cirúrgico. Qual que é a importância desse período? Olha, o que eu defendo, não só por ser enfermeiro, mas também por ser alguém que defende muito a questão da segurança do paciente. Eu tenho uma atuação muito grande, fora da academia, na questão de segurança do paciente. Então, eu entendo que hoje o período pré-operatório também deveria ser um período onde deveria acontecer, inclusive, consultas de enfermagem de forma mais frequente, Olha que eu estou sendo muito otimista, Porque falar de forma mais frequente, eu estou entendendo que tem. Mas não é todo local que você vai encontrar consultas de enfermagem. Então, deveria ter as consultas de enfermagem, ou ali, pelo menos, você ter ali de forma mais frequente, Por quê? Porque esse é um momento que também ele é bastante crítico. O entendimento da segurança da cirurgia, da qualidade do pós-operatório, da qualidade do transoperatório, da recuperação desse paciente, da taxa de sucesso e tudo mais, depende muito do período pré-operatório. O paciente ele não entende muito isso e, assim,
Nem é obrigação dele, tá? Sentir. É justamente a obrigação nossa ter esse entendimento e buscar, agarrar, segurar esse paciente e falar que, olha, quais problemas de saúde que você tem hoje, né? Eu tenho X, Y, Z. Beleza. A gente vai precisar trabalhar em cima desses problemas, porque esses problemas apresentam um risco muito grande ali na cirurgia ou no pós-operatório da cirurgia. Eu vou dar um exemplo, né? Eu estava conversando com uma pessoa X e essa pessoa precisa realizar uma cirurgia de uma reparação de um aneurisma de aorta abdominal e veio conversar comigo e falou bem assim, olha, até que eu não estou tão pessimista, porque eu pesquisei na internet e eu vi que a taxa de sucesso é de 93% a 95% ali justamente de sobrevida de alguém que faz a cirurgia antes da dissecção dessa aorta, né? Ou seja, antes do rompimento dessa aorta. Eu falei assim, olha, isso é verdade, porém, não, essa porcentagem, essa margem de segurança não está levando em consideração os outros fatores que o paciente pode apresentar. Se esse é um paciente que ele é cardiopata, esse valor cai. Se é um paciente que ele é hipertenso, diabético, tem algum tipo de coagulopatia, tem algum problema circulatório, enfim, hepático, é um paciente que tem esteatose hepática, por exemplo, é um paciente que tem problemas renais, tudo isso, a idade desse paciente também, obesidade, enfim, são tantos fatores que eu não consigo, né, eu como profissional de saúde, não consigo falar assim, olha, de fato, você terá 90 a 95% de chance de sucesso, tá? Então, eu entendo que, bom, se eu tenho esses fatores, logo, esse paciente vai apresentar fatores que eles não são modificáveis, como, por exemplo, a idade. A idade só vai piorar. Então, se eu tenho um paciente que tem 60 anos, se ele vai operar daqui a um ano, ele terá 61. Não tem como voltar no tempo. Então, esse é um fator que ele não é modificável. Agora, se é um paciente que, por exemplo, ele é tabagista, é um problema. Então, o tabagismo, ele tem ali diversas repercussões, como inclusive, por exemplo, além da instabilidade hemodinâmica pós-operatória, né, tanto pré, trans e pós-operatória, eu também tenho a questão do risco de infecção em sítio cirúrgico. Ele consegue parar de fumar? Ele consegue parar de fumar. Então, a cirurgia vai levar um ano, ele consegue parar de fumar em um ano. Só que, se ele passou 30 anos fumando, ele tem repercussões desse tabagismo. Então, mas pelo menos ali você aumenta um pouco mais a taxa de sucesso, porque atualmente ele não é tabagista, né? Então, eu entendo que nesse momento do pré-operatório, é um momento que o paciente precisa de bastante orientação, bastante informação para que a cirurgia possa ser o mais segura possível. Os profissionais de saúde, principalmente os médicos, cirurgiões, eles precisam dizer o seguinte, quando o paciente pergunta, ela é segura? A cirurgia é segura? Ele precisa dizer sim, a cirurgia é segura, mas contanto que a gente trabalhe para que a cirurgia seja segura. Porque ele vai fazer o trabalho dele, ele vai fazer a parte dele, a especialização dele, vai botar em prática, ele vai colocar o tempo dele de experiência em prática, todos os quesitos, todas as atualizações, os congressos que ele foi, os cursos que ele fez, enfim, vai colocar ali. Mas se o paciente ele chega, por exemplo, no centro cirúrgico, né, não necessariamente na sala cirúrgica, né, porque tem algumas etapas antes, mas no centro cirúrgico, com um diabetes compensado, porque ele não fez o tratamento, porque ele não usou a medicação, ou porque ele não fez o jejum adequado, por exemplo, não adianta nada o médico ter um alto grau de especialização que o risco irá aparecer, certo? Então, muito bem. Então, se eu entendi que o pré-operatório ele vai desde a indicação da cirurgia até a entrada do paciente na sala cirúrgica, onde que a enfermagem entra? Eu gostaria muito que entrasse com muitas consultas, né? Aí ao longo desse caminho, justamente para tirar dúvidas, acompanhar,
fazer essa ponte, né, entre o profissional médico e o paciente, ou até mesmo do paciente e a família, tá? Que isso é um outro ponto muito importante. Mas ali no centro cirúrgico, a gente entende que o atendimento de enfermagem, ele vai pegar algumas etapas. Primeira, histórico clínico desse paciente. Se esse paciente, como eu falei, ele tem alguns fatores de risco ou alguns fatores de proteção, se ele tem doenças pré-existentes, se ele também faz uso contínuo de medicamentos, se ele tem alergias medicamentosas, se ele já fez alguma cirurgia, se na cirurgia anterior que ele fez, ele usou o método de anestesia que ele irá utilizar agora, e por aí vai. Então esse é o momento ali onde o enfermeiro irá fazer a coleta de dados. Eu também tenho a avaliação física, e aqui nessa parte da avaliação física, eu tenho tanto a parte da coleta de sinais vitais, avaliação da estabilidade hemodinâmica desse paciente, mas também, inclusive, da parte da avaliação psicossocial desse paciente. Se é um paciente que está muito ansioso, com muito medo, com muitas dúvidas, se ele está mostrando que ele está querendo ter muito controle da situação, esse é um paciente que pode apresentar uma estabilidade pós-operatória muito alta, muito grave. Então, ele precisa ser acalmado, precisa ser sanadas todas essas dúvidas dele. Dependendo da cirurgia, vai ser necessária que seja adiada, justamente por quê? Porque não é que a equipe não queira, mas é porque ele é um risco para ele, né? Então a gente tem que priorizar a segurança do paciente, logo atitudes como essa serão necessárias. Eu também tenho a classificação do risco anestésico, e essa classificação, muitas das vezes, quem faz é o médico, mas o enfermeiro também pode fazer, e o paciente ele pode ser na classificação ASA, porque vem de uma sigla em inglês, ele pode ir tanto de ASA 1 a ASA 5, onde ASA 1 é o paciente saudável, sem doença sistêmica, é o sonho de qualquer cirurgião, até o ASA 5, que é aquele paciente moribundo. Eu sei que essa palavra ela é feia, né, ela é pesada, mas paciente moribundo quer dizer aquele paciente que tem pouquíssimas chances de sobrevida, tá? Um paciente que chega com um estado de saúde muito grave, às vezes veio de um acidente muito grave, e então ele tem baixa expectativa de sobrevivência sem a cirurgia. Também é um momento onde vai ser feito algumas intervenções, como por exemplo, medidas relacionadas à cirurgia segura, né, o controle de infecção, onde vai ser administrado ali a antibiótico-terapia profilática desse paciente, ou até mesmo banho, né, com antissépticos. Será feita a orientação e educação do paciente, o momento que o enfermeiro também ajuda ali a tirar dúvidas. Tem o preparo físico do paciente, se esse paciente tem a necessidade, por exemplo, de remover pelos, né, ali onde é feito somente uma necessidade assim, realmente muito alta, ou um paciente que tem, por exemplo, próteses que precisam ser retiradas, por conta ali, principalmente próteses metálicas, né, ou adornos, por exemplo, onde tem um risco de choque elétrico, consequentemente queimadura elétrica por conta do bisturi elétrico. Então toda essa avaliação, e o enfermeiro também pode trabalhar na questão da marcação do sítio cirúrgico, que é uma etapa extremamente necessária e que muito cirurgião acaba não realizando, tá? Porque ou é muito óbvio, ou infelizmente tem cirurgião que não gosta de fazer isso. Ele acha que está tratando ele de uma forma muito não profissional. Mas isso é uma questão de segurança do paciente, porque a gente encontra na mídia diversas notícias, diversos relatos de paciente que teve a cirurgia realizada em sítio cirúrgico diferente. Paciente que tinha um problema no joelho direito e operaram o joelho esquerdo. E no final das contas, se eu tenho um joelho que está bom e ele é feito um procedimento cirúrgico desnecessário, você prejudica aquele joelho. No final das contas, ele agora tem 2 joelhos que estão ruins. Então, essa é uma necessidade. E muitas das vezes um enfermeiro ele pode justamente cobrar que a cirurgia só pode ser iniciada se todo esse procedimento pré-operatório ali foi realizado da forma correta, incluindo a marcação do sítio cirúrgico. Esse também é um momento em que o enfermeiro pode prestar ali o apoio emocional ao paciente,
a família. Eu conto muito assim, por exemplo, do meu caso, né, que aconteceu quando a minha esposa teve o parto do nosso filho. Eu fiquei na sala cirúrgica, fiquei como acompanhante, né, da minha esposa, também fiquei ali muito pela questão também de ser enfermeiro, mas também a minha família estava do lado de fora, os pais, né, tanto os meus pais quanto os pais dela, os meus sogros, estavam acompanhando o parto da sala do lado de fora, e a enfermeira circulante, ela foi minha aluna, e bem no meu início de carreira como professor de ensino superior, ela foi minha aluna, e ela prestava tanto a assistência lá dentro da sala cirúrgica, né, da sala de parto, que foi um parto cesárea, mas também ela fazia ali a comunicação, a ponte, explicava o que estava acontecendo, explicava que estava tudo certo, o que estava acontecendo com o bebê, o que a gente estava fazendo, porque chegou um momento em que estava fazendo o exame físico, né, tanto a pediatra quanto eu estavam fazendo o exame físico no meu filho, e aí ela ia ali comunicar a família de que, olha, tá tudo certo, ele tá participando porque ele é enfermeiro e ele gosta disso, né? Não porque o bebê está apresentando algum problema, né? Porque nesse momento é um momento de muitas emoções, né? Qualquer cirurgia envolve muita emoção, né? Principalmente aquelas cirurgias onde há uma taxa de mortalidade muito alta, ou um risco muito alto. Porque às vezes é uma cirurgia que ela não tem uma taxa de mortalidade muito alta. Por exemplo, a retirada de amígdala. Retirada de amígdala em adulto, ela não tem nem em criança, nem em adulto, tem uma alta taxa de mortalidade, mas tem um alto risco. E no adulto é muito maior o risco do que numa criança. Então, são momentos em que gera ali justamente uma grande ansiedade, não só por parte do profissional, do paciente, aliás. O profissional também fica bastante ansioso quando pega uma condição como essa, mas não só do paciente, mas também ali com a família. Então, para a gente finalizar, o enfermeiro, ele recebe o paciente, ele faz a avaliação ali do paciente pré-operatória, faz o encaminhamento ali para a sala cirúrgica, faz isso tudo pensando só no pré-operatório. Esse recebimento do paciente no centro cirúrgico também está por conta dessa comunicação com outros setores do hospital. Então, o enfermeiro também trabalha muito com essa questão ali da coordenação do fluxo de pacientes. E erros que não podem acontecer. A gente, inclusive, tem uma classe específica para esses erros, que são chamados never events, ou seja, eventos que nunca podem acontecer, que são cirurgia em paciente errado, cirurgia em local errado, procedimento cirúrgico incorreto, retenção de instrumentos cirúrgicos, administração de medicamento errado durante a anestesia. E o que garante também que esses never events não aconteçam é uma boa preparação ali por parte da enfermagem no pré-operatório. Então o enfermeiro ele tem que assumir o papel dele, ele tem que mostrar que ele é um membro importante tanto quanto o cirurgião, certo? Muito bem, agradeço a atenção de vocês e encontro vocês ali na nossa próxima unidade. Tchau, tchau!